Olá, aluno, mais uma vez seja bem-vindo ao nosso curso Aprenda a Investir na Bolsa de Valores. Nós estamos aqui passando todo o conteúdo desse curso. Na última aula eu falei sobre mercado de futuros, um importante mercado de derivativos, onde contratos futuros são negociados na Bolsa. E nesta aula falarei sobre o mercado de opções. Opções também são derivativos, só que um pouco diferentes, com características diferentes dos contratos futuros. Quem compra uma opção, na verdade, tem o direito de comprar uma ação ou um outro ativo num determinado preço, até um determinado prazo, ou seja, dentro de um determinado período. Então, as opções são mercados ainda pequeno, né? Um mercado ainda pequeno no Brasil, não tem tanta liquidez essas opções no mercado, mas algumas empresas conseguem já oferecer uma boa liquidez no mercado de opções, né? No atual contexto, por exemplo, a Vale, a Petrobras, Itaú Unibanco, Banco do Brasil, o Bradesco também tem alguma coisa, siderúrgicas, a gente consegue encontrar também algumas opções no mercado. Mas as mesas das corretoras muitas vezes dão liquidez a essas opções, que é o caso da XP Investimentos. Então, se você não consegue encontrar talvez aquela opção que você deseja de um determinado ativo dentro do pregão da Bolsa, lá no book de ofertas, você pode entrar em contato com o seu assessor de investimentos, que poderá verificar essa possibilidade junto à mesa da XP Institucional. Bom, ninguém melhor do que ele para falar sobre o assunto mercado de opções. Nosso colega Guto, Luiz Augusto Cerávulo, um grande especialista no mercado de opções. Por isso que a gente vai ver a partir de agora, então, a palavra dele sobre esse assunto, fazendo essa introdução para este mercado, para este tema, e na volta eu entro com mais informações sobre as negociações das opções dentro da Bolsa de Valores. Quando compramos uma opção de compra, nós somos titulares e temos o direito de exercer essa compra de acordo com a nossa conveniência. De que maneira? Exemplo, eu comprei um direito de comprar a Petrobras a R$40. Imagine o seguinte, se a Petrobras no dia do vencimento estiver a R$50, excelente, eu vou exercer meu direito de comprar a 40 de um ativo que está custando 50. Falando das opções de venda, podemos comparar as opções de vendas como fosse um seguro de um carro. Como assim? Você acabou de comprar um carro por R$100 mil e vai sair da concessionária. Estou certo? Errado. Tenho certeza que você vai fazer um seguro. Você vai comprar um seguro. Imagine que você comprou esse seguro por R$1.000. Acabou de sair, chegou na esquina, pá, bateu o carro. Que pena. Você está nervoso? Claro que não. Você assume o seu seguro, recebe seus 100 mil de volta e pode comprar outro carro. Sua perda foi o seu seguro. A mesma coisa acontece no mercado de opções. Nós podemos comprar uma ação e comprar um seguro. Esse seguro é opção de venda, também conhecida como put. Vamos a um exemplo real. Você compra a Petrobras, exemplo, a R$40 e compra a put, que tem um strike, que é o preço de exercício, a R$40 por R$1. Então o seu custo foi de R$41. Chegou no dia do vencimento, a ação caiu, ela foi para R$20. Você está nervoso? Não. O que você faz? Você aciona o seu direito de vender a 40 e só perdeu de 41 para 40. Falando das opções de compra, que também são conhecidas como call, algum dia, se você comprou um apartamento, tenho certeza que você já negociou uma call. Como assim? Aquele sinal que você paga no início do apartamento nada mais é do que uma opção de compra. Se daqui a um mês você não quiser fazer o negócio, simplesmente você perdeu esse sinal. A mesma coisa acontece no mercado de ações. Vamos a um exemplo real. Você comprou uma call com uma opção de compra de Petrobras, que tem um strike, ou seja, um preço de exercício de R$40 por R$1. Se no dia do vencimento a ação derivada estiver a R$50, você vai exercer seu direito de compra a 40. Caso contrário, ou seja, ela tiver a 30, você não exerce. Vale lembrar que quando você exerceu o seu direito, você gastou R$40 mais um dessa compra. Então você gastou 41. 41 passa a ser o seu ponto de equilíbrio. E acima de 41 você tem ganho ilimitado. Aluno, acabamos de ensinar para vocês que as opções elas servem para defesa, ou seja, para fazer hedge. Mas serve também para especular, ou seja, você pode entrar no mercado muito alavancado no mercado de opções. Lembre-se que isso aí já é uma coisa mais avançada. Bom,
Vimos aí então nosso amigo Guto explicando como funciona esse mercado de opções, qual é a importância dele, enfim, falou um pouco também sobre as vantagens de operar esse mercado, né? A gente pode se alavancar, a gente pode assumir posições extremamente arrojadas a partir do mercado de opções, como também é possível fazer seguros, fazer operações estruturadas, que a gente chama, que te darão mais segurança, que preservarão o seu capital dentro das operações de bolsa de valores. Indo para a parte conceitual, o comprador de uma opção, né, aquele que vai para a bolsa e compra uma opção, a gente chama de titular, tá? Então, se vocês ouvirem falar essa palavra titular em algum momento no mercado de opções, saibam que titular de uma opção é o dono da opção, é quem comprou uma opção no mercado. O que o titular tem? Ele tem o direito. Que direito é esse? É o direito de comprar uma determinada ação a um determinado preço até uma determinada data. Ou então, o titular da opção pode ter o direito de vender uma determinada ação a um determinado preço dentro de um determinado prazo. Tá? Isto é o titular de uma opção. Ele sempre terá um direito. Bom, se alguém tem um direito, na outra ponta eu tenho alguém que tem uma obrigação, que tem um dever. Naquela ponta está quem? O vendedor, que no mercado nós chamamos de lançador das opções. Então, o lançador é aquele que lança é quem vende, é quem coloca essa opção dentro do mercado. Então, o comprador é o titular, é o dono da opção, ele tem o direito, e o lançador, que é o vendedor dessa opção, ele passa a ter uma obrigação. Qual obrigação é essa? Se for uma opção de venda, ele vai ter a obrigação, né, da venda desse ativo. Se for uma opção de compra, ele vai ter a obrigação de comprar esse ativo. Então, existem sempre os dois lados, o lançador e o comprador, né, ambos estão presentes no mercado e você pode assumir qualquer uma dessas posições dentro do mercado. Opções de compra, eu vou me ater um pouco mais a elas aqui para facilitar o nosso estudo, tá? Lembre-se que o mercado de opções e o mercado de futuros são dois temas bastante completos e complexos. Então, de certa forma, exigem, se você realmente for operar nesse mercado, que você aprofunde seus conhecimentos, procure outros cursos, por exemplo. Aqui na XP Educação mesmo, nós oferecemos um curso específico de opções e um curso específico de mercado futuro, tá, que vocês podem assistir para que tenham realmente um conhecimento completo sobre esse mercado. Veja, aqui eu estou num curso introdutório de Bolsa de Valores, que é o Aprenda a Investir na Bolsa, dando os conceitos principais desse mercado. Então, como eu falei, importante, se vocês quiserem, tiverem interesse, é se aprofundar nesses conteúdos. Bom, as opções de compra, elas têm as séries já cadastradas, pré-definidas pela BMF-Bovespa e cadastradas no sistema. Então, você tem um ativo objeto, que é uma ação da Vale, da Petrobras, da Gerdau, do Banco do Brasil, da Cielo, enfim, da BVMF. As séries cadastradas, veja, cada mês tem uma série, cada mês tem uma letra que identifica aquela série. Uma opção que vence no mês de janeiro, por exemplo, uma opção de compra, ela é acompanhada pela letra A. Então, esta letra A significa que esta opção vence na terceira segunda-feira do mês. Por que terceira segunda-feira do mês? Porque este é o período, este é o prazo, é a data em que as opções sempre vencem. Então, todas as opções, tanto as de compra quanto as de venda, vencem na terceira segunda-feira do mês. Tá? Na terceira segunda-feira do mês, independente do dia do mês que isso ocorra, né, essas opções são, portanto, liquidadas. Elas podem sofrer, né, nesse caso, digamos assim, ser exercidas, que a gente fala, né, que é exercer o direito e executar a compra ou a venda, ou elas podem virar pó, como a gente fala, mas elas naquele momento deixam de existir no dia do vencimento delas. Tá? Claro que eu posso negociar opções com vencimentos mais longos. Por exemplo, se eu estou no mês de junho, não necessariamente eu tenho que comprar ou vender a opção que vence em julho. Eu posso já negociar a opção de agosto, de setembro, de outubro, sei lá, de dezembro. Tá? Claro, desde que elas tenham também liquidez para serem negociadas. Ah, mas eu queria comprar uma opção da Vale que vence no mês que vem, no ano que vem, desculpa, eu consigo comprar? Consigo se tiver alguém vendendo. É bastante provável que não tenha liquidez no book de ofertas. Talvez se você falar com a sua corretora, ela consiga alguém que possa fazer a contraparte. O preço de exercício é o famoso strike. O que é um strike? Strike, na verdade, é o preço, é o valor no qual essa opção será exercida. Por exemplo,
Se eu tenho uma opção, né, aqui a gente colocou uma opção de vale, uma Vale C28. O que é uma Vale C28? É uma série de opções da Vale, com empresa sendo a Vale, né? Quer dizer, pelo código da opção eu identifico as 4 primeiras letras, sempre identificam a empresa, nesse caso Vale. A letra C, que é a 5ª letra dentro desse código, ela indica o mês de vencimento, então eu sei que esta é uma opção da Vale, que vence no mês de março. Tá? Qual é o strike dela? R$ 28,00, porque está lá, Vale C28. Então, quem tem essa opção na sua mão, quem é o dono, quem é o titular dessa opção, ele tem o direito de comprar a ação da Vale na 3ª segunda-feira do mês de março ao preço de R$ 28,00. Aí eu pergunto a você, se na 3ª segunda-feira do mês de março, esta ação na bolsa estiver valendo R$ 30,00, o que acontece? Você exerce o seu direito de comprá-la a 28, não é? Então, neste caso, acontece o que a gente chama de exercício. Por quê? Porque o strike era menor, né, do que o preço atual da ação. Se a ação da Vale já está sendo negociada a R$ 30,00 no pregão da bolsa e você tem o direito de comprá-la a R$ 28,00, por que você não faria isso? Então você vai e compra essa ação a R$ 28,00 e imediatamente já vende ela no pregão, se quiser, claro, a R$ 30,00. Ok? Então esse é o modelo de funcionamento das opções, de codificação destas opções. Agora, voltando a esse exemplo, nessa mesma circunstância, eu tenho essa Vale C28, quer dizer, ela me dá o direito de comprar a ação da Vale a R$ 28,00 na 3ª segunda-feira do mês de março. Imaginemos que chegou a 3ª segunda-feira do mês de março e a ação na bolsa está valendo R$ 26,00. O que aconteceria nesse caso? Aconteceria nada. Por que não aconteceria nada? Porque a opção vai virar pó. O que é uma opção virar pó? A opção não ser exercida. Ou seja, eu tenho o direito de comprar R$ 28,00, algo que neste momento no mercado está disponível por R$ 26,00. Você compraria algo por R$ 28,00 se tem alguém vendendo a R$ 26,00? Certamente não, né? Então, nesse caso, a gente fala que a opção virou pó. Ou seja, quem era o titular, quem era o dono dessa opção, simplesmente perdeu o dinheiro da opção e não ganhou absolutamente nada. Aqui nessa tela, eu peguei e dei um print numa tela do Home Broker, da XP, mostrando 3 exemplos, da Vale, da Petrobras e do Banco do Brasil, tá? Com séries de opções. Olha da Vale, por exemplo. Aqui esse primeiro book de ofertas que aparece na sua esquerda é da ação Vale 5. Vale 5 naquele momento estava precificada a R$ 17,97. A Vale C16, ou seja, a Vale com vencimento, né, a opção da Vale com vencimento em março, um strike 16, estava valendo R$ 2,08, como vocês estão vendo aí no book. Tá? Por que R$ 2,08? Mas não está R$ 17,97? Sim, a ação da Vale está quase 18. Quem tem a Vale C16, na prática tem o quê? Tem o direito de comprar a ação da Vale ao preço de R$ 16,00. A diferença entre 16 e 17,97, né, é de quase R$ 2,00 aí. Né, R$ 1,97 praticamente. Por que a opção vale 2,08? Porque a opção normalmente ela tem o que a gente chama de valor intrínseco e valor extrínseco. O que é o valor intrínseco? É a diferença entre o preço atual da ação e o strike. E o que é o valor extrínseco? É o valor tempo. É um prêmio de risco que o mercado paga pelo tempo ainda a transcorrer, ou seja, ainda faltam alguns dias para essa opção vencer, então existe o risco dela acontecer ou não, ou seja, desse exercício acontecer ou não. Por isso que o mercado paga mais de R$ 2,00, nesse momento está pagando R$ 2,08 por essa opção, ok? Agora vejam a Vale C18, Vale C18 está no dinheiro, ou seja, a ação nesse momento está valendo em torno de R$ 18,00, 17,97, e a Vale C18 é a opção da Vale que dá o direito de comprar a ação a R$ 18,00 justamente. Veja, essa opção vale 78 centavos, mesmo estando hoje praticamente no preço. Depois nós temos a Vale C20. Tá? Veja, a Vale C20 está valendo exatamente 20 centavos. Quem tem Vale C20 tem o direito de comprar a ação da Vale, é o preço de 20. A ação nesse momento está 17,97. Tem chance de acontecer? Tem, pode ainda acontecer
né, o exercício dessa opção, mas já fica bastante improvável, ela está mais longe, por isso que ela só vale 20 centavos. Depois eu peguei mais um exemplo, a Vale C22, é um outro strike com vencimento na mesma data, mas já bem fora do dinheiro, como a gente chama, ou seja, a ação está valendo R$18 e essa opção te dá o direito de comprar essa ação a R$22. Nesse caso, essa opção está valendo 4 centavos apenas, 0,04. Quase não tem valor, mas veja, você comprar essa opção hoje é um risco. Eu vou comprar essa opção, vale só 4 centavos. Ok, mas a chance desses 4 centavos virarem pó, ou seja, de você perder os 4 centavos, essa chance é muito grande, tá? Depois nós temos o exemplo da Petrobras, olha lá, Petro 4, ela estava precificada a R$ 8,98 nessa data, né? A Petro D9 estava valendo R$ 1,10, a Petro D10 62 centavos, a Petro D12 0, não tinha mercado, e a Petro C8 1,44. Banco do Brasil, também peguei o exemplo aqui, BBAS 3, precificada no mercado a R$ 21,91. A BBAS C20 estava valendo R$ 2,78. BBAS C22, R$ 1,35. BBAS C24 Strike, né, 49 centavos. E BBAS C26, ou seja, lá no Strike 26, o direito de comprar a ação a R$ 26, estava valendo naquele momento 15 centavos. Tá? Isso aqui são dados reais que eu peguei num determinado dia do pregão, né, printei aí os books, ou seja, são dados de fato reais de negociação do mercado. Agora, na hora de comprar uma opção, você tem várias maneiras de avaliar se você vai comprar ou não essa opção. Qual é a sua estratégia, o que você pretende especular, você pretende se proteger, você pretende fazer um hedge, você pretende fazer uma operação travada, enfim, tudo isso precisa ser levado em conta, tá? Se você pretende ficar direcional, ou seja, especular numa opção, é importante ter muito cuidado, porque o preço das opções é muito volátil. Uma opção ganha e perde valor assim, ó, de uma hora para outra, de um minuto para o outro, né? As perdas podem ser muito grandes se não houver um bom gerenciamento de risco, mas os ganhos, obviamente, também podem ser muito grandes se houver um bom gerenciamento de risco. Então, aqui a gente vê, nesse gráfico de cima, eu coloquei o exemplo da opção da Vale, tá? Veja que aqui embaixo eu tenho o exemplo da ação da Vale. Veja que os gráficos são bastante parecidos. Quando a ação sobe, as opções também sobem. Quando a ação cai, as opções também caem. Tá? Então você tem sempre o comportamento de preços de uma opção, ele acompanha o comportamento de preços da ação. Obviamente com muito mais volatilidade. Até porque normalmente as opções valem alguns centavos e as ações valem reais. Então imaginemos que uma ação suba, sei lá, uma ação vale R$20 e ela suba 5%. Isso é uma valorização importante, mas não é tanto quanto você pegar esse valor e projetar isso em cima da opção. Então acaba que se a ação sobe 5%, é bem provável que a opção suba 50%, 100%, até 200%, dependendo do valor da opção. Então, acaba que o mercado é bastante volátil nesse sentido. Características das opções. Então, como eu falei, você tem nas opções de compra uma letra para cada mês e depois nas opções de venda também uma letra para cada mês. As opções de compra, elas começam com a letra A em janeiro e terminam com a letra L em dezembro. Então, sempre que você enxergar uma opção, que depois das 4 letras que identificam a empresa daquela opção, vem uma letra de A até L, esta é uma opção de compra. Tá? Como é que eu sei a qual mês ela se refere, ou seja, que mês vence essa opção? Pela letra que vem acompanhada. Se for uma Vale I30, por exemplo, eu sei que é uma opção de Vale que vence no mês de setembro e o strike dela é R$30. Tá? Então é dessa maneira que nós entendemos como é que funcionam as opções e os diferentes strikes. Aqui colocamos um exemplo fictício de uma compra de uma opção qualquer, ABCDJ42. O que é essa opção? Veja, quem tem essa opção ABCDJ42, na verdade tem o direito de comprar essa ação ABCD, tá? Ao valor de R$42 no vencimento de setembro, no vencimento J. Tá? Nesse caso, a opção valia R$3. A pessoa então paga R$3 pela opção
que vai dar o direito de comprar esta ação ao strike de R$ 42. Tá? Nesse caso, veja, houve um desembolso financeiro pelo investidor de R$ 3.000. Então, você gastou R$ 3.000 para comprar essas opções, né, as 1.000 opções, no caso, né, de R$ 3 cada uma. A sua estratégia de alta, ou seja, você só vai ganhar dinheiro nessa operação se o preço dessa ação subir. Tá? Se a BCD4 for acima de R$ 45, você estará no lucro. Tá? R$ 45 é o seu break-even, é o seu ponto de equilíbrio. Por quê? Porque você pagou R$ 3 para ter o direito de comprar uma ação a 42. Então, 42 mais 3, 45. Tá? O custo total final seu vai ser R$ 45. Agora, se a ação valer qualquer preço acima dos 45, você estará no lucro. Se a ação valer qualquer preço abaixo dos 45, você terá uma perda. Se for abaixo dos 42, a perda máxima, no caso, o valor total de R$ 3.000. Aqui a gente tem o payoff dessa operação, para vocês terem uma ideia, só para ilustrar, né? Veja que está lá, menos 3.000, então sua área de perda é de 42 para baixo. Qualquer preço de 42 para baixo é muito ruim, porque você perde tudo, perde os 3.000 que você investiu para comprar as opções. Entre 42 e 45, nessa faixa de preço da ação, você perde uma parte do que gastou, né, do que investiu para comprar essa opção, então você tem uma perda parcial. Quanto mais próximo a 45, menor essa perda. 45, como eu falei, é o 0 a 0, é o ponto de equilíbrio. E se a ação estiver valendo mais de R$ 45, quanto mais, melhor, que a partir daí começa a sua zona de ganhos. Imagina que a ação esteja valendo R$ 48. Você tem o direito de comprá-la a 42 e vai vendê-la a 48. Gastou 3 para comprar a opção, então teu custo foi 45, 48 menos 45, R$ 3 de lucro por opção. Tá? Então, só para exemplificar, para vocês verem como funciona esse mercado. Então, como eu falei, é um mercado bastante amplo, bastante dinâmico, bastante arriscado, arrojado, agressivo. Não que não dê para ganhar dinheiro, dá para ganhar dinheiro sim operando opções, mas precisa ter muito cuidado, precisa ter um gerenciamento de risco adequado e normalmente eu não recomendo vocês entrarem direcional em opções, ou seja, entrar comprado ou vendido. E sim fazer estratégias, utilizar estruturas para movimentar, para mexer, para investir em ações. Existe uma série de estruturas no mercado que podem ser utilizadas e eu recomendo que vocês conheçam melhor essas estruturas e invistam no mercado a partir dessas estruturas. Tá bom? Bom, então nessa aula falamos aí sobre o mercado de opções. Eu vou ficando por aqui e aguardo você na nossa próxima aula falando sobre operações a termo e aluguel de ações. Até mais!